Oi, pessoal, aqui é a Amy, da Sociedade das Engrenagens. Nós somos um grupo de steampunk e retrofuturismo aqui de Curitiba. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a experiência com steamplay, cosplay e adaptações. Isso vem principalmente das nossas experiências aqui no grupo com esses diferentes tipos de mídia e adaptações vestuais da moda steampunk. Temos também adaptações para o Cyber, para o Diesel, mas a gente está focando no Steam, já que essa é a participação especial aqui para Autômato Virtual. E junto com os meus colegas, a gente vai conversar então um pouco sobre o que a gente acha desses conceitos e como é que a gente lida com eles nos eventos que a gente promove aqui em Curitiba, nos eventos que a gente participa e como é que a gente se inspira para fazer essas Oi, roupas. gente, tudo bem? Meu nome é Ana, faço parte da Sociedade das Engrenagens e hoje eu vou também falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com steamplay dentro da área do steampunk e a comparação disso com o cosplay, que é mais da parte de anime, mangá, jogos, né, no geral. Meu nome é Luiz Caram, eu sou o mestre Caram, mestre de RPG, e o Steam Play para mim foi uma porta que foi aberta o mundo do cosplay em si. Foi por onde eu comecei a conhecer os personagens que eu poderia adaptar, os personagens que eu sempre adorei da literatura, dos filmes, que eu conseguia passar para o universo do cosplay. Então, primeiramente, o que é o Steamplay? Basicamente, o conceito de Steamplay, ele vem do cosplay, só que adaptado para esse mundo de Steam, porque o steampunk ele tá muito ligado com a literatura. E principalmente, eu tô no Steam há pelo menos 7, 8 anos. O Steam aqui no Brasil e no geral ele tá se desenvolvendo. O movimento steampunk ele só cresce na minha visão, mas há cerca de 10 anos atrás, para quem já começou steampunk há mais de uma década, a gente não tinha tanto material assim para se inspirar, tanto na questão de filmes quanto na questão dos livros com representação visual mesmo. Então, o ramo de fazer cosplay no steampunk não dava tanta liberdade de personagens que pudessem ser replicados. E por esse quesito histórico, imaginativo e literário do steampunk, então convencionou-se a criação de personagens. Eu diria que o steamplay ele tá entre, por exemplo, a moda Lolita, que é muito baseada no visual, e no cosplay, que além do visual, também tem uma questão de interpretação e história de personagem. Então o steamplay seria isso, para além de se vestir como um personagem, para além de você vestir uma roupa, você cria um personagem incrível que estaria usando aquela roupa. O steamplay, ele te convida para que além de que você se vista com as roupas de steampunk, com os acessórios de steampunk e com a moda vitoriana, que geralmente é a base do steampunk, você crie por cima do steampunk. Você cria uma história, você cria um personagem para você personificar nos teus eventos e desenvolver nesse mundo steampunk. Então o steamplay basicamente é isso. É para além da roupa que você cria uma história, você cria um nome, você cria um personagem que você vai desenvolver nesse cenário steampunk. Então, para mim, o steamplay é quando você pega um aspecto ou vários do steampunk, do cenário, e cria um visual baseado nisso, né? Seja questão de roupas casuais, seja questão de props, de criar itens, de coisas mais mecânicas, mas você cria um visual para você usar e para você se divertir dentro do steampunk, uma fantasia e tudo mais. Às vezes você, dependendo da pessoa, ela cria o design, dependendo da pessoa, ela está mais focada em usar as peças que ela tem em casa, ou em criar itens como braços mecânicos, ou coisas assim. Mas no geral é isso, você cria um visual para você, baseado no cenário steampunk e nos seus aspectos. Play, como a gente já sabe, é uma coisa já bem mais conhecida e popular, é quando você pega um personagem que já existe, né, um personagem de uma obra de ficção, como filmes, animes, mangás, desenhos animados, cartoons no geral,
e você faz um visual também, tanto bem mais fiel, né, que é o cosplay clássico, quanto adaptado também, que dentro do cosplay você também tem as suas liberdades e tudo mais, mas para mim o ponto mesmo é que o cosplay, o personagem de alguma forma já existe, né? Ele já foi criado antes de você ter o visual. Cosplay é a arte da caracterização. Não só você caracterizar um personagem já conhecido, mas sim um personagem. Tanto que é isso que é a tradução em si do que é cosplay. E com isso você pode fazer isso, né? Adaptar tanto personagens que não existem, só existem na literatura, quanto personagens que existem, como de filmes, da HQs, desenhos animados, jogos. Cosplay, ele tem muito trabalho, um trabalho esmerado, importantíssimo, de muito capricho das pessoas em escolher um personagem, criar fielmente a roupa daquele personagem como ele é no filme ou no livro, e reproduzir as atitudes daquele personagem. Mas a diferença do cosplay é que ele te dá uma base. Você tem uma referência com a qual você pode ser comparada. E o Steamplay não, porque ele é uma criação 100% original. Eu não fiz cosplay até hoje. Quer dizer, eu fiz cosplays, mas eles eram mais cos pobre mesmo. Eu nunca tive condições de fazer cosplay. Pelo menos não os cosplays que eu queria. Mas faço steamplay praticamente desde que eu entrei no mundo de steampunk. E o Steamplay, ele é mais baseado no visual original, né? Muitas vezes o personagem não precisa ver antes, você não precisa de um personagem base também, pode ser apenas um visual baseado no arquétipo, né? Por exemplo, um aviador steampunk é um visual steamplay, mesmo que aquele personagem não tenha uma história, não tenha até um fanzine ou alguma coisa publicada. Então, a necessidade de um personagem eu vejo mais ligada ao cosplay. Mas eu já quanto a quais eu faço cosplay já há muitos anos, Steamplay também, mais de 10 anos os dois. E são diferentes experiências, são diferentes cenários, são diferentes públicos, muitas vezes. Às vezes eles se juntam, se interseccionam, mas normalmente são dois mundos diferentes, assim. Mas eu gosto muito dos dois, faço os dois e acredito que os dois dão diferentes oportunidades de você expressar sua criatividade. Sobre dificuldade, eu não vejo que necessariamente tenha um mais fácil ou mais difícil. Os dois têm as suas partes mais fáceis, as suas partes mais difíceis. Depende também da pessoa, o que ela acha mais fácil. De repente, ela acha mais fácil pegar um personagem que já existe e fazer a roupa, porque ela gosta de mais mão na massa de costura e tudo mais. Ou, de repente, ela acha mais fácil criar acessórios e coisas, porque não está tanto ligado a uma história. Né? Então, depende muito do que você quer fazer. Né? Os dois não acredito que exista essa comparação do que é mais fácil, o que é mais difícil. Dentro de cada um também você vai ter steamplays complexos, cosplays complexos, steamplays simples. Então, no geral, isso é independente. Cosplay é um pouco mais complicado para você criar por causa da lealdade ao personagem. Tipo, tem que ser fiel ali, tem que ter todos os micros detalhes para ser um cosplay exato, digamos assim. Tem até uma polêmica no mundo cosplay que você precisa ser até um pouco mais parecido com o personagem para você adaptar ele, para você se passar por ele. Mas é isso que é uma das facilidades do Steamplay, que você pode estar adaptando. Um exemplo é o meu próprio personagem, o Capitão Nemo, em que se você for ver os personagens de filmes ou HQs, o Capitão Nemo tem a sua identidade fiel. Eu já adaptei um Capitão Nemo da própria literatura, contando com a minha visão de leitor, todas as características de vestual, postura que ele pode ter. Cosplay, mesmo que ele possa ser feito também com materiais mais baratos, mais acessíveis, dependendo da sua pesquisa, você sempre vai ter um norte, você vai ter um objetivo com o qual você vai ser comparado.
E o Steamplay te dá mais liberdade de usar as peças que você já tem, adaptar a gente, pelo menos aqui em Curitiba, a gente tem uma cultura muito grande de garimpar roupa em brechó, reutilizar os acessórios, fazer nossos próprios acessórios. Eu digo que a moda steampunk é uma moda muito reciclável e manual, a gente faz as coisas. Então, apesar de ter todo um desenvolvimento intelectual em cima do steamplay, em questão de fazer as roupas, pelo menos inicialmente para você se inserir nesse mundo e ser aceito como um steamer, que é quem faz o cosplay, é o steamplay, é mais fácil de você se inserir. É mais aceitável você fazer um steamplay simples e ir evoluindo ele aos poucos, e daí ele vai ficando complexo, assim como o cosplay. Mas ainda assim ele te dá uma margem maior do que o cosplay, que às vezes, dependendo do personagem com que você quer personificar, já de início você vai gastar bastante. Eu queria mesmo falar sobre isso, sobre que existe uma intersecção, personagens que já existem, versão steampunk, acho muito bacana, adoro, porque acho que é a intersecção mais completa que existe, né? Você vai ter o steamplay de um cosplay. Então é muito legal você pegar, por exemplo, um personagem que não tem nada a ver, uma garota mágica, você pega a Madoka e faz a Madoka steampunk, né? Você acrescenta elementos steampunk, do universo steampunk, para um personagem que já existe. Às vezes você recria a história do personagem em cima daquilo. Então, mesmo que você goste de cosplay e goste também de steampunk, você também pode adaptar o seu próprio cosplay para o steampunk também. Então, eu acho essa mistura muito bacana. Assim, quanto mais criativo você puder ser, melhor. Então, acho muito bacana que você possa pegar personagens que já existam e transformar eles para o universo steampunk também. Né? Isso, muitas vezes, acontece já em questão de obras transformativas, né? Fanfics, adaptações. Você pode pegar uma história que não tem nada a ver com steampunk e jogar os personagens nesse cenário e refazer aquele mundo da sua maneira, com os aspectos steampunk que você gosta. Isso também foi possível de fazer no cosplay, né? Seria mais um cosplay steampunk, né? Eu diria que não é nem um steamplay, assim. É um steamplay de personagem que já existe, então mistura os dois bastante. Então é bastante legal, eu acho muito bacana. Eu ainda não fiz, mas eu gostaria muito de fazer um eventualmente. Um personagem que já exista, que não tem nada a ver, e aplicar essa skin steampunk nele. Uma adaptação é você pegar os detalhes que te facilita na montagem de um steamplay, de um cosplay em si, ou de alguma caracterização focada, né, a uma base, como outros cenários punks. Você pode adaptar como cyber e outras coisas. Você pode tá pegando esses itens pequenos, esses micro detalhes, para criar em si a sua zona de conforto, digamos assim. Como, digamos, você está pensando em Steam Play, mas não quer morrer de calor numa convenção. Então você vai se adaptar a uma forma de uma caracterização que seja mais refrescante, ou se que você não se importa de estar lá de terno e gravata ou com acessórios que pesam ou acessórios que são complicados de manejar. E é assim, aí eu pensei comigo como que eu poderia fazer essa minha adaptação, essa minha caracterização para o Steam Play do Capitão Nemo. E eu não me importei com o calor. meu 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 Steam Play é muito quente e ainda tô trabalhando nele, mas ele em si foi assim um longo trabalho de muito tempo para poder juntar os itens necessários para mostrar que ele é o Capitão Nemo e mostrar que ele é um Steam Play, né, com cada detalhe do mundo aqui. E eu acho que a adaptação, algumas pessoas vão chamar de cosplay, algumas pessoas vão chamar de steamplay. Eu chamo de adaptação porque eu realmente acho que ela fica no meio do caminho e ela é uma terceira coisa. Basicamente, o que é a adaptação? São os personagens já conhecidos que você
pega esses personagens sobre os quais você faria um cosplay, mas cria uma nova versão dele. Uma nova versão deles. Uma versão não existente no mundo steampunk. Então você, pra quem joga, né, muito jogo virtual, é como se você criasse uma skin steampunk de um personagem já existente. E por que que eu acho que a adaptação ela tem que ter uma nomenclatura diferente e ela fica no meio do caminho? Porque você vai, ao mesmo tempo que você tenta ser fiel, você é imaginativo por cima desse personagem. E eu sou especialmente uma adepta às adaptações. Porque eu gosto muito de fazer personagens steampunk baseados nos personagens da Disney. Meus principais steamplays, que são adaptações. Eu faço a Chapeuzinho Vermelho e eu faço a Ariel, a Pequena Sereia. E fiz um personagem, não intencionalmente, mas no final das contas ficou. Eu fiz na última SteamCon um personagem do Vida de Inseto. O que é a adaptação, então? Você pensa esse personagem, por exemplo, quando eu faço a Ariel, ela vai ter todo o esquema de cores da Ariel, então a parte de cima roxa, a parte de baixo verde. Eu vou pensar em temas que remetam a acessórios que remetam a sereia, que remetam a mar. Eu uso a peruca vermelha para ter o mesmo cabelo da personagem. Então, parte do trabalho é um trabalho de fidelidade, em que você remete a vários pontos que vão fazer as pessoas reconhecerem aquele personagem. E, ao mesmo tempo, você vai pensar em que tipo de acessório, em que tipo de instrumento. Então, a minha personagem, por exemplo, é a Mariel, mas ela usa os goggles, ela tem um tridente de metal. Então, vários elementos steampunk que vão tornar esse personagem conhecido, um personagem do universo steampunk. Então, a adaptação, ela tá no meio do caminho. Ela tem fidelidade, porque ele só funciona quando as pessoas reconhecem que personagem você está fazendo, mas ele também depende muito da sua criatividade, porque ele vai exigir que você adicione e você adapte coisas que aquele personagem originalmente não tem para ele se inscrever no universo steampunk. E isso não só na roupa, mas também funciona na história. Porque, por exemplo, para minha personagem, para minha Ariel Steamer, eu tive que pensar o que faria a Ariel de repente virar uma guerreira, usar o tridente de metal. O que faria a Ariel, princesa da Disney, de repente se inserir nesse mundo steampunk, que às vezes é muito violento, é um mundo de guerras e de batalhas. Então também teve uma adaptação da história dela, da mesma forma como a Chapeuzinho Vermelha, que quando eu faço ela com a roupa steampunk, ela já é a caçadora vermelha, porque ela é a Chapeuzinho que foi treinada pelo caçador e por isso que ela tem as armas steampunk, goggle, uma roupa, ela é uma Chapeuzinho Vermelho mais velho, mas ainda assim, com um gorro vermelho, com a cestinha na qual ela esconde a arma dela. Então, essa é a mágica do personagem adaptável. Você cria uma versão steampunk dele e você pode mesclar essas duas coisas que às vezes a gente gosta tanto. Um personagem que a gente quer personificar e a nossa criatividade no mundo steam. Eu peguei tanto do Capitão Nemo da Disney, do 20.000 Léguas Submarinas, que ele tem um porte mais parecido com o meu. Eu peguei os detalhes do Capitão Nemo do Liga Extraordinária, como o jeito de usar uma pistola ou usar uma espada para lutar e alguns outros acessórios que remetiam a isso. E eu peguei um pouco da Cthulhu Mythos, como o polvo, de vários detalhes nas roupas, como o polvo ou o quesito tentáculos, para deixar ele mais fundo do mar. Até mesmo a coloração esverdeada da roupa. A única dica que eu posso dar é que você tem que soltar a sua imaginação e não necessariamente se prender a regras e convenções de o que é um, de o que é outro. A terminologia muda todo dia.
E o importante é você se divertir e criar e ter essa familiaridade com os personagens e com a sua própria criatividade de forma bastante livre. Então, de repente, você até inventa uma nova terminologia, inventa um novo subgênero dentro disso, né? Então, acho que o importante é as pessoas soltarem a imaginação. Isso é o mais importante de tudo. E se precisar de um nome novo, ou se precisar mudar algum nome depois, ou criar alguma classificação nova, isso a gente faz. Isso é o de menos. O importante é sempre tirar o melhor possível e não se restringir dentro dos fandoms, né? Isso é o mais importante para Para mim. você que quer fazer Steam Play, a melhor dica que eu tenho é: olhe de uma outra forma o seu guarda-roupa. Você pode olhar seu guarda-roupa e falar, putz, eu não sei como eu construo um Steam Play. Você olha lá e você pode pegar uma camiseta branca ou uma camisa social de qualquer cor. Você só colocar um colete, pega com um papel craft ou EVA, faz engrenagens, pinta de bronze e você meio que já tem um Steam Play. Hoje em dia é muito fácil encontrar maneiras de fazer cartolas ou fazer goggles de algumas outras formas baratas, mas tudo que você precisa para começar o seu Steam Play está dentro do seu guarda-roupa. Que eu deixo de dica para você que tá pensando em fazer seu primeiro personagem steampunk. Use o que você tem de melhor. Se você já é cosplayer, às vezes é mais fácil você transformar um personagem que você já tem num personagem Steam. Se você tem um personagem que você sempre quis fazer cosplay, mas você nunca se sentiu parecido com ele, ou nunca se sentiu confortável em fazer ele, o Steam te dá muita liberdade. Dificilmente eu faria o cosplay da Ariel Sereia, mas a Ariel Steam, ela é perfeita pra mim, é um personagem que eu gosto muito de fazer. Porque ao mesmo tempo que tem todo um cuidado meu ali de fazer ela steampunk, também tem essa possibilidade que acontece muito nos eventos. Eu usei a Ariel da última vez na Steam Santos, que rolou 2 anos atrás, das crianças me reconhecerem como Ariel, mesmo sendo steampunk. Então ela é um meio do caminho. E se você tem vontade de criar, se você tem vontade de fazer desde o zero, de escolher roupa, escolher personagem, criar uma história, usa o que o Steam tem de melhor, que é a nossa imaginação a todo vapor. Cria seu personagem da melhor forma possível. Gente, né, se cuidem nessa quarentena, lavem as mãos, passem álcool gel bonitinho, né, para a gente poder se reencontrar logo nos eventos presenciais. E enquanto isso, vão criando personagens, vão fazendo design, né, vão se preparando para quando a gente puder voltar a todo, a gente já ter várias coisas novas para se divertir, né? Isso também acho que é importante, pode ser uma boa forma de ocupar a mente, de tentar, né, respirar e pensar em coisas boas e para conseguir passar por esse momento. Então, muitas vezes a ficção e os nossos livros, os nossos mangás, os nossos cosplays, eles são um grande apoio emocional nesse momento também. Então, tentem aproveitar para tirar proveito disso da melhor forma possível, né? Então, boa sorte para todo mundo e se cuidem. Até mais. Quem quer saber mais sobre criação de personagens, amanhã a gente vai estar lançando um vídeo aí na programação da Autômato Virtual, vocês podem procurar, sobre oficina de personagens. Então o pessoal da Sociedade das Engrenagens vai estar aqui dando dicas para vocês de como criar um personagem steampunk. É isso, pessoal. Eu agradeço a participação e a presença de todos. Espero que a gente tenha ajudado. Até a próxima.